Oi gente, aqui é Nova Crown, sua viajante dimensional favorita e também recomendadora de manhwas nas horas vagas. Hoje estarei trazendo para vocês recomendações de manhwas com um pouco do gênero deles e sinopses. Falarei sobre alguns manhwas que eu gosto, indicarei para vocês lerem, falei a quantidade de capítulos, se estão terminados ou se não estão. Sem muitas delongas, vamos lá pro vídeo. Eu decidi começar com uma indicação leve, mas que muita gente já conhece, saiu um pouco da bolha. Vamos começar com Solo Leveling. Solo Leveling é um manhwa do gênero de sistema de player. Pra quem não sabe o que é o sistema de player, é onde o protagonista vai ter uma janelinha, né? Onde ele vai poder melhorar os seus status, onde ele vai lutar pra ganhar recompensas e vai começar a se tornar mais forte. A história de Solo Leveling é basicamente o seguinte: 10 anos atrás, lá naquele mundo, começou a surgir um portão, da onde saiu vários monstros e começaram a criar caos no mundo, né? Junto com esses monstros, uma pessoa aleatória ganhou poderes, as pessoas começaram a ganhar poderes. Essas pessoas começaram a ser chamadas de caçadores. E com o tempo, caçador parou de ser uma função de proteger o mundo e começou a ser uma função também lucrativa. Começou a virar um emprego. O nosso protagonista, né, 10 anos depois, ele é um caçador de ranking E, que é o ranking mais baixo da categoria de classificação de rankings, e tem a categoria mais alta, que é ranking S, se eu não me engano. E nós vamos acompanhar a história dele indo numa dungeon, junto com um grupo, né, de exploração, e vamos ver o que acontece nessa dungeon, que vai acabar fazendo com que tenha uma reviravolta na vida dele, e ver os acontecimentos dentro do mundo que se passam após a ida dele nessa dungeon, né? Aparentemente, ele é uma das únicas pessoas que vai retornar dessa dungeon, e o quão impactado vai ser a volta dele pro mundo e o quão impactado ele vai ficar depois de ter ido a essa dungeon. Isso, para descobrir, vocês vão ter que ler Solo Leveling. O manhwa já está finalizado, ele tem 197 capítulos, ele contém também uma side story, caso alguém queira ler, está em curso side story, então não tem previsão para ser finalizado ainda, mas lendo só o manhwa completo com 197 capítulos você já tem bastante base. É isso, vamos para a próxima indicação. Indo para nossa próxima indicação, nós temos uma protagonista feminina forte que já viveu algumas vidas, né? Untouchable Lady é a nossa próxima indicação. Nossa protagonista, Release, viveu 7 vidas e algo trágico aconteceu em cada uma dessas vidas, gerado basicamente pela família dela. No decorrer da história, iremos descobrir o que isso foi feito e como causou essas mortes dela nas outras vidas. Nessa 8ª vida, ela decidiu abandonar a família dela primeiro e alcançar o objetivo dela. Qual é o objetivo dela e o que ela quer fazer na sua 8ª vida? Para descobrirmos, teremos que acompanhá-la e ver o que ela vai fazer e como ela pretende lidar com a família dela na sua 8ª vida. Será que ela vai finalmente escapar desse ciclo? Será que ela vai quebrar ele? Para descobrir, teremos que ler e teremos que ir a fundo descobrir qual é o mistério e o que está levando a isso tudo acontecer dentro desse mundo dela. Não percam a Untouchable Lady. Leiam e explorem bastante esse mundo. Esse é um manhwa que está em lançamento. A propósito, eu acredito que esteja no momento em hiatus. Ele tem 98 capítulos e deve voltar por agora, acredito eu. Indo para nossa próxima indicação, eu irei botar aqui o queridinho, né, de todos que gostam de luta, de magia, de etc. Muitos adoram esse manhwa, então irei indicar ele para vocês também. The Beginning After the End. A história nós vamos acompanhar como um rei, né, o rei Greg, que no mundo dele ele tinha prestígio, ele tinha força, ele tinha tudo, só que ele era um rei solitário. Então ele acabou falecendo, né, em seus últimos momentos, mas a sua consciência de repente viu a luz no fim do túnel. E ele tava vendo, nossa, então é isso que é a luz no fim do túnel? Então quando ele chega no final daquele túnel, ele se depara com um bebê, que era ele mesmo. Aparentemente o rei Greg, depois de falecer, ele reencarna, né? Ele é transportado para um bebê num outro mundo e é chamado agora de Arthur. A gente vai acompanhar as aventuras do Arthur e como que ele vai crescendo e vai aprendendo nesse novo mundo, onde tem magia e onde tem outras aventuras esperando por ele. É cheio de ação, cheio de crescimento, desenvolvimento, as histórias são boas, são bem ligadas. E é um manhwa extremamente interessante e prazeroso para leitura. Eu realmente recomendo bastante para quem gosta de luta, quem gosta de ação. É um manhwa extremamente
recomendado, extremamente bom pra vocês lerem. Ele tem 5 temporadas, né? Ele tá lançando agora o spin-off. Ele tem 175 episódios e tá no spin-off agora. Espero que vocês gostem dessa leitura e descubram e acompanhem as aventuras do Arthur comigo e com os outros. Indo para nossa indicação de comédia, nós temos aqui Side Characters Deserve Love Too. É uma ode de comédia, uma bem leve, onde a história se passa o seguinte: a Genwa Kim, que eu acredito que seja a pronúncia certa do nome dela, é uma pessoa da Coreia e é a única fã do personagem Kyle, de um romance literário que ela lê. E ele é um personagem secundário dessa história. E ela adora esse personagem. Certo dia, ela acaba falecendo enquanto ela tá procurando incansavelmente pelo material sobre esse personagem. E ela acaba sendo despertada dentro do quarto desse personagem. E aí, ela se envolve na vida dele. E aparentemente o mais engraçado é que ela está ligada a esse personagem, porque ele consegue ouvir os pensamentos dela. Então, cada vez que ela pensa nele, qualquer coisa, ele consegue ouvir. Então, durante a história, ele fica muito envergonhado porque ela tem muitos pensamentos. Sejam eles, às vezes, pensamentos pervertidos ou não. Então, esse manhwa é uma gracinha. Ele é extremamente leve pra ler. Ele é extremamente engraçado. É algo muito prazeroso pra quando você tá querendo se distrair a cabeça. É uma ótima recomendação. Ele tá em andamento, ele tem 48 capítulos e eu espero que vocês se divirtam e deem bastante risada lendo ele. Indo para nossa indicação de explosão de fofura, nós temos aqui Amonly Stepmother, But My Daughter's Just So Cute. Esse manhwa basicamente é uma sátira ou uma releitura, basicamente, no estilo de manhwa, sobre a Branca de Neve. Nós temos uma coreana que ela adora crianças, ela acaba falecendo e possuindo o corpo da madrasta de uma história que ela leu sobre uma princesa e basicamente sobre a Rainha Má, né? Ela não se dava muito bem com a afilhada, né? E ela também não estava quase muito bem com o marido. Ela tenta envenená-la e no final da história ela acaba sendo executada. Então, para isso não acontecer, ela fala: vou tomar um curso normal aqui da história, vou ficar de boas, afastada. Só que quando ela vê a Princesa Blanche, que é a afilhada dela, ela acaba se apaixonando porque ela é extremamente fofa. Então ela toma um rumo diferente no curso da história. Então é um manhwa extremamente fofo. É um manhwa onde ela sai fazendo um monte de coisa com a Blanche. E até, tipo, o marido dela fica tipo: ela mudou tão de repente? Será que ela tá tramando alguma outra coisa? E por aí vai. Nas desventuras do manhwa, nós vamos ver o que ela vai tramar com a Blanche pra deixar ela mais fofa. E como que ela vai buildar esse novo relacionamento, né? Ela vai construir esse novo relacionamento. Esse manhwa tá em curso também, né? Ainda está em lançamento. Ele tem 97 capítulos, então é bastante fofura pra todo mundo ler. Espero que todo mundo tenha uma ótima explosão de fofura com essa indicação. Chegando à nossa última categoria, de vingança ou de segunda chance, o manhwa que eu vou indicar pra vocês é For My Abandoned Love. Basicamente, esse manhwa conta a história da Estia, que ela é uma pessoa do mundo real que entrou dentro de um conto de histórias que ela gostava bastante, e ela queria ver como é que ia sair a história sendo desenrolada ali dentro. Ela viu como é que estava sendo o desempenho dos protagonistas, o fim da história, tudo aconteceu, mas ela não retornou pro mundo dela quando a história terminou. Ela continuou lá. Isso fez ela ficar bem pra baixo, num estado bem confuso, e conforme as coisas foram se desenrolando, ela acabou vendo que o personagem favorito dela, o Kaelos, não sei pronunciar o nome, desculpa, ele acabou falecendo. No caso, ele acabou... ele se arrastou pra cima, né? Um jeito educadamente de dizer. Vendo aquilo e sem ter ele mais, né? Na vida dela, vendo de longe, aquilo acabou levando ela a sentimentos horríveis, né? Então, ela, no último pedido, ela foi e falou na igreja, né? Foi e falou: me dê uma chance de poder salvá-lo de novo. E ela acabou retornando pro início, antes da primeira tentativa dele de se arrastar.
e nisso ela acaba querendo viver como a duquesa, né? E ela acaba tentando proteger ele. Então, no decorrer do manhwa, ela faz tudo que pode pra poder ajudar ele e tudo do bom e do melhor pra deixar ele bem. E ela particularmente odeia os outros dois protagonistas que deixaram ele de lado, que literalmente abandonaram ele. É uma história muito boa, a Ashe é uma personagem incrível e vocês provavelmente quando estão lendo se identificam muito com as ações que ela tem, de como ela literalmente não gosta dos outros dois protagonistas. É muito bom, é um manhwa que está ainda sendo feito, sendo lançado, tem 55 capítulos, então vamos ver o que ela vai aprontar e como é que ela vai se vingar e como ela vai ajudar o Kylos a brilhar muito mais. Ah, eu já ia esquecendo. Óbvio que eu ia deixar aqui uma classificação de indicação bônus, né? A minha indicação bônus de hoje é White Blood. Pra quem não conhece, por favor, conheça, é muito bom. White Blood é um manhwa completo, tá? Ele fala sobre vampiros na sociedade atual e a gente segue o rumo da história com a protagonista, que é uma vampira de puro sangue tentando viver na sociedade humana. É um pouco complicado pra ela, obviamente, e no decorrer nós vamos ver sobre essas dificuldades, não é? White Blood, ele tem um traço lindo e detalhes incríveis, a história é extremamente amarrada, muito bem feita e desenvolvida. Então, para vocês saberem um pouco mais sobre como é a dificuldade de um vampiro viver na sociedade humana e como está sendo a rivalidade humanos-vampiros, sobre o que acontece com esses vampiros nessa sociedade e como eles levam isso adiante, leiam o White Blood. Sério, gente, vale muito a pena. E essas foram as indicações de hoje. E aí, gostaram? Já leram alguns que estavam aqui? Indiquem aqui embaixo uns de seus favoritos. Me digam se vocês já leram todos que eu falei aqui ou alguns. Não se esqueçam de dar o like no vídeo e compartilhar com quem vocês gostam também. Muito obrigada pela ajuda e pelo carinho. Tchau, tchau!